Glória a Jesus. Bom dia a todos, paz seja convosco. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos aqui, Ministério Reino, no início do nosso culto desta manhã com Deus. E felizes porque depois de algum tempo estamos voltando aqui presencial. Então eu quero iniciar esse culto fazendo uma oração, enquanto as pessoas estão conectando aí na sua casa, e nós estamos aqui no culto, a igreja está aqui. Nós vamos fazer uma oração para iniciar esse culto, porque nós sabemos que muito mais do que um ajuntamento de pessoas, muito mais do que uma reunião de pessoas, o que nós estamos fazendo aqui é um ato de fé, e nós podemos, com a nossa oração, com a nossa fé, mover a mão de Deus. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Jesus foi o mestre da oração. Todo o tempo em teu ministério, ele orou, ele buscou e nos ensinou a orar. No capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso nos ensina que nós temos um Deus que é o Pai, um Deus que nos ama, que nos ensina, que nos acaricia, que nos protege, que nos alimenta, um Deus que também nos ensina os seus caminhos, nos ensina o caminho correto, o caminho certo, para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Afinal, nós somos criados à imagem e semelhança dele, e se ele é o amor, e se ele é a justiça, se ele é compaixão, é assim que ele está nos formando, nos criando. Nós temos que toda certeza que o caminho da salvação, ele é um processo. O caminho da santificação, ele é permanente. Por isso que Jesus diz no João capítulo 15, por mais de 7, 8, 9 vezes: permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Eram os últimos ensinos que ele estava dando para os seus discípulos, antes dele ser assunto ao céu. E ele diz da importância de estar ligado nele. E é isso que nós cremos. A vida cristã, a vida de fé, é estar permanentemente ligado a ele. Afinal, ele é a videira verdadeira e nós os ramos. E todo aquele que está ligado nele dá fruto, fruto de justiça, fruto de amor, fruto de relacionamentos, crescimento espiritual. E quem dá fruto, diz a palavra, que o Pai vem, limpa ele, para que dê mais fruto ainda. Então nós temos consciência de que o que nós vivemos em Deus não é algo pronto e acabado, a não ser a salvação para aqueles que confessam Jesus como Salvador. Naquela hora que você confessa de coração, porque a Bíblia diz: no teu coração você crê, não só aqui, mas no sentimento, na verdade, no teu profundo, no teu eu, você crer e confessar, nessa hora, a Bíblia garante que nós somos justificados de pecadores para aqueles que estão justos diante de Deus. Isso é imediatamente. Mas a vida cristã é um caminhar, é um seguir, é tomar a sua cruz. Por isso nós precisamos nos reunir, por isso nós precisamos orar um pelo outro. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Você que está na sua casa, vocês que estão aqui na igreja, vamos pensar agora, colocar todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito àquele que está presente aqui. Não precisa se esforçar para Deus saber o que você está pensando. Ele já sabe, porque Jesus disse que estaria no nosso meio até a consumação do século. Então ele está do seu lado, ele está te ouvindo, ele conhece o teu coração. Agora é hora de sinceridade diante de Deus. Nós podemos enganar nós mesmos e até as pessoas, mas a Deus não tem como enganar. Ele é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então nós vamos pedir que ele olhe por nós, que nós possamos crescer de uma certa forma, a entender o que ele quer para a nossa vida e caminharmos. Senhor, nós nos colocamos aqui na tua presença agora. Se a igreja pudesse colocar em pé, para nós estarmos diante do Deus poderoso. Senhor, nós estamos aqui nesse culto, nesta manhã com Deus. Aliás, que nós possamos ter uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada com Deus, porque não tem como separar aqueles que te amam da tua presença. E é por isso que nós estamos aqui, para que essa alegria, essa unidade, esse amor que o Senhor nos traz,
possa ser passado àqueles que ainda não entenderam que Jesus é a raiz, é a pedra, é o fundamento, é tudo aquilo que nós precisamos para sermos melhores e para vivermos melhores. Senhor, que nesta manhã, tudo aquilo que for cantado aqui, louvado, adorado, toda essa palavra, esse ambiente de glória que nós estamos passando aqui agora, seja transmitido não só via internet, não só via redes sociais, mas pela onda e pelo vento e pelo poder do Espírito Santo que está aqui. Porque a Bíblia nos garante que é o Espírito que convence. E a Bíblia também nos diz que Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer fazer um banquete conosco, Ele quer entrar nos lugares obscuros do nosso pensamento, Ele quer entrar nos lugares ainda escondidos do nosso psique, da nossa vida, dos nossos relacionamentos e de todos os fantasmas, que eu posso dizer assim, que ainda existem dentro do nosso coração. Ele quer trazer a luz para as trevas se dissiparem agora. E por isso eu digo, Senhor, olha para essa família, olha para as nossas famílias aqui agora, que o Espírito Santo venha com poder, com fogo consumidor, com fogo arrasador de tristeza, arrasador de medo, arrasador da doença que vem tocando os corações das pessoas. Uma doença muito mais do que um contágio viral, uma doença espiritual, uma doença mental, de falta de conhecimento de Deus. Por isso a nossa oração agora, que haja um impacto nesse coração, que haja um impacto agora nessa mente, nessa vida, nessas pessoas que estão nos acompanhando agora, e aqueles que nos acompanharão depois, que o poder do Espírito Santo venha sobre nossas vidas agora e sempre, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus, Ele é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado a todos, que hoje nós temos a Santa Ceia, então nós temos uma palavra e temos a ministração da ceia. Quem não puder participar da ceia hoje, nós vamos estar servindo na quarta-feira. Quarta-feira é dia de oração aqui, é a nossa escola de oração. Nós fazemos 1 hora de oração, mais uma ministração. Quem estiver aí em sua casa, saiba que nós estamos aqui no bairro Aparecida 1, Saltinho, Rua Florindo Cassano, 2388. Se tiver vontade de orar conosco, vem até aqui às 20 horas, quarta-feira. Estamos orando, ministrando uma palavra, e Deus tem abençoado nossas vidas. Nós já, quarta-feira agora passada, nós já começamos, estava uma bênção aqui, e são os 2 cultos que nós temos por enquanto. Estamos estudando e fazer um culto à noite no domingo, mas ainda começamos uma conversa ontem com o pessoal do louvor, e nós vamos fechar isso para poder ter uma escala aí, se for possível, também fazer à noite. São 2 cultos, um ato de ousadia. Nós somos ousados. Se for para nós estarmos em Cristo e termos medo, a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia. Ousadia não é nem falta de medo, já é avançar além, e avançar pela fé. Mas Deus tem uma palavra hoje. Eu quero pregar sobre a Santa Ceia, capítulo 11, versículo, 1ª carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Glória a Jesus. Sexta-feira agora, nós teremos o Entre Amigos, às 20 horas. Então nós teremos o presencial na oração, o presencial Entre Amigos, às 20 horas, e o domingo de manhã. Esses são os 3 cultos. E vai ser transmitido também. 1 Coríntios 11, 17, acho que já está aqui no telão. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Junto com vocês. Nisto, porém, que vos prescrevo,
não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Guarde essa frase. Vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Pode seguir. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos ou divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que não têm, os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Este é o ponto. Segundo ponto. Examine-se, autoexame, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Eu quis fazer uma leitura mais extensa, e eu terminaria com mais um versículo, a sequência que é do 17 ao 33, e é onde ele fecha no 33, não sei se dá aqui ainda, bota o 33 aí. Aí ele fecha o ensino. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Amém. Eu tenho comigo que quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto, ele ensina a igreja de Corinto, né, na cidade de Corinto. Ele está revestido de uma santidade, que esse texto nos traz uma santidade, uma presença, um santo dos santos, muito forte. Paulo está falando a espirituais,
Paulo está ensinando uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja que ele ensina por 2 cartas e repete seus ensinos. Mas quando ele traz esse ensino aqui, eu sinto que é como se Paulo tivesse ao mesmo tempo recebendo da parte de Deus, ao mesmo tempo uma transmissão literal e simultânea do Espírito Santo, quando ele ensina a igreja, quando ele transmite isso. Ele traz um momento de consciência para a igreja daquilo que ela estava fazendo. Ele traz a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, além de uma festa em que eles se ajuntavam para comer. Ele dá aí um sentido muito santo e espiritual. Talvez a maior festa cristã, e um dos maiores mandamentos que Jesus deixou para que a igreja celebrasse é esse momento. Então Paulo ele se esforça para trazer para a igreja de Coríntios um momento espiritual que representava o encontro, que não era só alimentação pura e simples, que não era só beber do vinho, que não era só comer do pão, que não era só a festa do encontro que eles faziam. Então Paulo ele traz aqui um momento espiritual muito forte, e um momento que ele apela para a consciência. Paulo está indo além do símbolo do pão. Paulo está indo além do símbolo do cálice. Paulo vai no profundo. Paulo vai na consciência. Paulo vai no interior. Porque assim como nós, a igreja de Corinto é uma igreja que tinha muitas pessoas, de muitos pensamentos, de muitas vertentes religiosas, de muitos relacionamentos de dificuldades. Uma igreja que invariavelmente ele exortava. Então Paulo traz aqui dizendo: olha, eu não estou falando de pão, eu não estou falando do vinho, não estou falando do suco, não estou falando de cerimônia. Estou indo além daquilo que é o cerimonial. Eu quero ir dentro daquilo que significa para vocês estar aqui. Eu quero trazer o significado espiritual desse momento. Porque muitos se preocupavam com o pão e trazia pão demais. Outros não tinham. Uns comiam muito, outros não comiam nada. Uns bebiam demais e outros não tinham. Então o verdadeiro sentido da celebração. Então Paulo ele quer trazer o seguinte: Senhor Jesus, ele fala, na noite que foi traído, ele lembra Coríntios, na noite que foi traído, mesmo sendo traído, mesmo sendo há algum tempo levado como mercadoria para os sacerdotes, ele inclui, ele não exclui nem Judas. Então Paulo fala, foi um momento de entrega do Senhor Jesus, precedeu a sua morte na cruz. Então nós não estamos só num ajuntamento de comer e beber. Aliás, a nossa ceia hoje ela é um conta-gotas, uma partícula do que era a ceia naquele tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela levava um banquete e ceava junto. Esse pão e esse cálice que nós passamos para um para o outro
nem mata a fome, mas naquele tempo era para se alimentar de fato. Era uma comunhão. Então Paulo traz, veja, vocês estão se juntando de qualquer jeito, vocês estão levando a sério o pão e o cálice demais, e vocês estão indo para um sentido que fugiu do verdadeiro sentido de Jesus. Porque o verdadeiro sentido de Jesus era mostrar que aquela noite era uma noite de entrega, que aquela noite precedia ele à cruz do Calvário, e naquele momento ele estava dizendo que ele queria cear com os discípulos, mas que aquilo deveria se repetir várias vezes até ele voltar. Ele dizia, até que eu venha. Então aquilo não tinha só um sentido de reunião, um sentido de comer e beber e festejar. Tinha um sentido profético de que um dia Jesus disse assim, esta é a última ceia que eu como convosco, porque a próxima ceia vai ser lá no reino do meu Pai. Tinha um símbolo poderoso, espiritual ali. Era um encontro espiritual muito forte. Então Paulo chega no meio e bate no meio deles dizendo, para tudo. Vocês não podem esquecer o momento da ceia que Jesus disse para nós fazermos de novo. O momento da entrega dele. O momento em que o corpo foi partido. O momento em que o sangue foi jorrado. E que lá na cruz ele morre, carrega e se faz pecado por nós. E naquele momento em que ninguém estava levando ele, ele foi porque ele quis. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu tenho poder para entregá-la e ao mesmo tempo tomá-la de volta. A ceia era memória desse ato voluntário de Jesus, desse ato de entrega, de esvaziamento de Jesus. Era um ato de trazer a consciência a isso. Era um ato de você participar coberto dessa consciência, do favor de Deus, da entrega de Deus, da salvação imerecida. Então não era mais ou menos uma coisa assim. E Paulo ele repreende de uma certa forma que ele fala assim, olha, de jeito nenhum vou louvar vocês por aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês estão se reunindo para pior, não para melhor. Então Paulo nos dá uma outra visão, um outro ensino aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos é para haver uma melhora em nós. Então tem um sentido espiritual. Nós temos que crescer com a ceia. A ceia é um momento de crescimento espiritual. Não é só uma celebração de pão e vinho. Não é só uma celebração de pão e suco de uva. Um ato simbólico que muitos de nós, por vários ensinos que tivemos no passado, até chegamos a participar da Eucaristia, dizendo que havia uma transmutação, que o pão de fato é o corpo, e que o cálice de fato é o sangue. A religião se abraçou tanto desse, saindo da essência do que Paulo queria dizer aqui, e trouxe simbolismo demais. Fixou muito no simbolismo do objeto do pão, do objeto do cálice. Porque Jesus dizia, fazem isso em memória de mim. Uma memória viva, já preguei aqui, não é in memoriam, é em memória. Ao tempo todo estou convosco, estou assistindo a ceia, estou participando da ceia. Não é em memória de quem morreu, porque ele ressuscitou. Então o sentido da ceia que Paulo traz aqui é para que haja uma melhora. É um momento de crescimento. A ceia não é o pão e o cálice. A ceia é uma reflexão de consciência daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo, passando pela cruz,
pelo julgamento injusto, pela cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. O Cristo, Paulo dizendo, olha, o Cristo que esteve convosco 40 dias depois que ele ressuscita, ele fica entre vós, ele come convosco, ele os ensina os últimos ensinos aqui na terra, ele nos dá uma promessa, ele nos envia o Espírito Santo. É disso que eu estou falando. O ajuntamento de vocês é para que quando vocês trouxerem isso à memória, isso traga crescimento, porque você vai valorizar muito mais aquilo que ele está fazendo, vai valorizar muito mais aquilo que ele fez e vai crer na promessa que ele vai voltar. É uma questão de conscientização daquilo que ele veio fazer aqui na terra. Por isso Paulo ele bate aqui e diz assim, olha, eu não vos louvo, porque vocês ao invés de melhorar, vocês estão piorando. A ceia tem o sentido de melhorar, de crescer, de avançar. É uma oportunidade para isso. Jesus não disse vos ajuntai para comer, beber, lembra de mim, boa. Não é uma festa qualquer, é uma festa espiritual, é um banquete de Jesus. É um banquete, mas a ceia também não é uma vez por mês. Mas a ceia também não é 2 vezes por mês ou 1 vez por ano, como queiram. É a celebração daquilo que você vive no dia a dia com Ele. Eu cearei com Ele e Ele ceará comigo. É a celebração do seu dia com Ele. Eu e o Pai faremos nele morada. O reino está em vós. É uma permanência com Ele. Por que estou dizendo isso? Porque nós, carregados desse ensino do passado, quantas vezes nós participamos, ou muita gente ainda participa, presos a uma religiosidade exacerbada, presos à santidade do pão e à santidade do cálice, e se esquece que é o momento dele se reaver, se abrir, se tornar mais íntimo com o Pai. Quanto de nós, cuidado com o pão, cuidado que se cair, vira sangue. Cuidado se derrubar, maldição. A religiosidade fixou no símbolo, fixou tanto no simbolismo, esqueceu do interior, esqueceu do momento, do fato espiritual que estava acontecendo nas nossas vidas. Então, muito cuidado. Se você se derrubar, é pecado contra o Espírito Santo. E as pessoas iam para aquele ato com medo. Mas o próprio Deus está presente, não nisso, não no símbolo. Está dentro de cada coração, está aqui nesse ambiente de glória. Mas aquilo fixava o homem naquilo que era simbólico. E as pessoas faziam aquilo 1 vez por mês, 1 vez, sei lá, qual período, como se fosse uma carta de alforria, uma carta de libertação, dizendo, opa, esse mês eu cumpri o dever, agora então eu estou limpo, posso começar a pecar de novo, posso começar a sujar de novo, porque o próximo mês eu vou fazer de novo para poder merecer tocar no sagrado. Mas Paulo está dizendo, o sagrado é você. Não vos louvo, vocês não estão crescendo, vocês estão diminuindo, vocês não estão avançando, vocês estão regredindo, vocês estão fazendo como algo. Então, da mesma forma que muitos participam e participam da forma celebração, da forma do objeto, além, muito mais do que o próprio interior e muito mais do que a reflexão que esse momento nos dá, tem aqueles que participam dizendo assim, ó Pai, esse mês, esta semana é a semana da ceia, então eu vou. A hora que eu tocar no pão, vai sair um WhatsApp do pão.
lá no trono, e Deus vai falar: cuidado, você falou besteira, você pensou. E muitos de nós também, fora esse outro estilo que eu já disse, participamos também desse jeito. Olha, essa semana eu não vou falar besteira, eu até parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Parei até de pensar coisa ruim, porque essa semana é a semana da ceia. E faz do pão e do cálice uma bombinha de veneno. Se eu pôr na boca, pode explodir, porque eu estou em pecado. Então muitos não vêm tomar. Muitos não vêm participar. E perde a festa espiritual. E perde o momento de reflexão e avanço, de crescimento, como Paulo está dizendo. Então diz assim: não, essa mês aqui eu não estou digno, porque essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo. E vai que a bomba de veneno, quando pôr na boca, ela explode dentro de mim. Não é? Vai que a hora que eu tome o cálice, sai um WhatsApp e Deus fala: eu estou vendo. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não visse a nossa vida todo dia, toda hora. Então, quando de nós participamos com essa mentalidade haverá um juízo naquele momento em que você participar, sem estar preparado e santo. Mas essa santidade era só uma semana, como se fosse agora, após a ceia, segunda-feira, eu vou começar a escrever de novo. Agora eu estou limpo. Paulo vem e bate nisso. Vocês não cresceram. Vocês estão participando com temor, como se vocês fossem merecedores. E aí um olha para o outro dizendo: aquela irmã não veio, acho que ela está em pecado. Aquele irmão não veio hoje, olha, eu acho que é o problema dela. E começa a examinar as pessoas, e um julgando o outro. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Se você não está preparado, não toque na ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é sagrada e ela vai fulminar você, porque Deus, a hora que você tocar, vai ser avisado que tem um pecador tocando num pão, e naquela hora um anjo vai mandar um raio e vai matar você. E as pessoas, por isso Paulo dizia: há entre vós muitos que dormem, há entre vós muitos fracos e doentes. Porque quanto mais você é coberto essa doença, mais doente você fica. Quanto mais você fica preso a isso que você crê, e não deixa que o poder do Espírito Santo na celebração da ceia te liberte, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Quanto mais você ficar preso a isso, mais essa doença vai entrando e vai ficando, vai calando, vai dominando a mente. Você é pecador, você é falho, você não consegue, porque você essa semana não conseguiu, a semana que vem também não vai conseguir, você não é nada, você não é ninguém, e há um julgamento terrível. E tem aqueles do terceiro escalão aí, que participam: não, é light, tranquilo, olha lá, estou numa boa. Isso aí é mais um pão, é mais um cálice, um suco, e participa de uma forma relaxada, como se não tivesse. Paulo corrige essas três vertentes. Não é o simbolismo exacerbado, exagerado, que se prende no cálice e no pão somente, dizendo: eu vou participar de um ritual. Também não é um sabão, um detergente que limpa você no domingo e você está limpo para errar de novo e fazer de novo na segunda-feira. E também não é algo que não tem valor nenhum e que tudo bem, todo mundo pode, e assim vamos para frente e toca a bola. Paulo diz: é um momento de pensamento, de reflexão. Quando pôs reunir no mesmo lugar, não é a ceia que vocês estão comendo. E aí Paulo dá a essência da ceia. A essência é: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Paulo usa
Agora eu vou dizer do que é a ceia. Paulo usa 2 simbolismos fortes, a fome e a embriaguez. Como que um Deus que criou todas as coisas, botou as árvores e todos os animais e colocou o mar com muito alimento, os rios com muito alimento e as árvores com muito alimento, como que um Deus desse possa permitir que no encontro com o próprio filho dele haja fome? A fome é uma doença terrível, quem passou fome sabe disso. A pessoa pega mais pelo estômago porque não há consciência em quem tem fome. Se você que tem comida na sua casa e escolhe a mistura porque tem cebola ou não tem cebola, o dia que você passar fome, você vai pegar no lixo algo que já está embolorado e comer. Algo que não passa pela sua mente, você vai comer. Porque a fome dói. E Paulo dizendo, vocês estão banqueteando e tem gente com o estômago está pregado nas costas e não está comendo. Como que pode ser uma celebração da presença, a celebração da salvação, a celebração do Deus Criador de todas as coisas, e vocês não estão olhando o próximo? O epicentro da ceia é olhar o próximo. É o exame, autoexame, e ao mesmo tempo olhar o próximo. Não tem nada a ver com o pão e o vinho. Tem a ver com você. Enquanto eu estou bem hoje, olha o cálice, ó, tomei. Uau! Isso é do mesmo jeito que entrou. Então Paulo diz assim, vocês, olha, a fome não pode se admitir aonde há uma comunidade que se reúne. Peraí, se vocês estão reunindo assim na igreja, como que vocês são lá fora? Se vocês estão na igreja, William, se vocês estão na igreja reunindo e não olhando para o outro, imagine lá fora. Então a ceia não é o dia, é o dia da reflexão, como eu estou vivendo com Ele, como eu estou me relacionando com Ele. É uma oportunidade de você avaliar isso, de olhar o quanto você está sendo compartilhador daquilo que você tem. É contra o pensamento mundano de acumulação, de poupar, de granjear, de estocar. É o pensamento cristão de dividir, de compartilhar. Se alguém te pedir a túnica, a capa, dá a túnica. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Prática da justiça. E aí Paulo, ele segue dizendo, esse é o momento do compartilhar. E aí eu vou para o outro lado. E quantas vezes nós julgamos, olha Deus falando, quem bebe, quem enche a cara, não é para participar da ceia. É a leitura literal do que Paulo está falando. Paulo não está falando disso. Paulo está falando da embriaguez que entorpece e tira a consciência. Porque quando você está embriagado, você não tem consciência. Paulo diz assim, enquanto muitos vão e se embriagam e perdem a consciência do ato, do momento, da reflexão, do partir, do dividir. E as ceias eram feitas na casa dos mais ricos, porque eles tinham espaços. E os pobres chegavam depois. Quando os pobres chegavam, os ricos já tinham comido. Por isso que Paulo fala, espera um pelo outro. Então o banquete já estava fechado quando os pobres podiam entrar. E quando eles entravam, já não tinha mais nada para comer, porque eles não tinham o que levar. Paulo diz assim, se no dia que Cristo ensinou, Ele dividiu o próprio corpo, vocês não deixam um pedaço de pão para o outro, que igreja vocês são? Eu não vos louvo,
Vocês não estão crescendo, vocês estão regredindo. Porque igreja é dividir, a comunidade é um ajudar o outro. Esse é o peso da ceia. Não tem nada a ver com o simbolismo e com a mensalidade da ceia, ou semanal, ou mensal, ou diário. Pode comer o pão e o cálice todo dia. Se não tiver consciência do teu papel e do que Cristo te representou, não adianta nada. Come e bebe para sua própria condenação. E Paulo diz assim: eu não vos louvo. Sabe por quê? Porque vocês não estão crescendo. Vocês estão comendo para piorar. E ele vai além. Há partidos entre vós. Se você não fizer parte do partido A, do partido C, do partido B, você não vai comer. Você é de família tal, você é do grupo tal, você é do departamento tal, você é do ministério não sei do que, então você pode participar. Você não é, então fica do lado. Pois assim, tá bom, que haja divisão, tudo bem, mas para mostrar quem de fato tem o coração voltado para o outro. Para fechar, Paulo diz assim, e ele cobra: eu recebi do Senhor que vos entreguei. Sabe quem está falando aqui? O perseguidor de igreja, o ex-perseguidor de igreja, o ex-matador de crente. Paulo tinha carta branca para entrar em qualquer igreja, qualquer lugar e matar, prender. Esse cara que está falando, então ele está dizendo assim: veja, eu mudei, eu estou refletindo isso, eu estou dizendo dessa oportunidade. E ele diz assim: pois aquele que comer o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Aquele que beber indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Tem gente que leva esse indignamente para o pecado visual ou não visual, que alguém possa ter ou não ter. O indignamente é justamente você achar que é digno. Eu sou o melhor. A oração do fariseu: eu não sou igual ao publicano. É você lembrar da sua indignidade para tomar. É você lembrar que você não é merecedor e por isso que você está ali. Aqueles que comem e bebem indignamente serão réu. E aí Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Coma, ó, no versículo 25: todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quem come o pão e o sangue e o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quantas vezes nós pensamos: eu comi indignamente. Tinha pessoas que nem beijavam a esposa durante a semana da ceia. Chegava do culto em casa, às vezes queria fazer um carinho. Não, só segunda-feira, porque agora estou no período da ceia. Não toque em mim. Paulo quebra isso. Examine-se. Esse é o centro. Faça o autoexame. Juízo para si é juízo da sua própria consciência. Não é Deus olhando: opa, olha lá o Ricardo, tá vendo? Não era merecedor, agora vai tomar. Não é isso. Se Deus fizesse isso com a gente, ninguém estava vivo. E é justamente dizer: eu sou indigno, por isso eu estou aqui. Quem toma e bebe indignamente
para a sua própria condenação. Não é Deus condenando, você mesmo alimentando uma consciência falsa do que é ser cristão. E quanto mais você alimenta uma consciência falsa do que é servir a Deus, e não usa a ceia para se libertar, para se curar, agora é hora de se examinar. Olha, eu não quero ser esse que eu estou sendo. Eu não quero continuar sendo aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. É um autoexame para que dizer assim: Senhor, olha para mim. O Senhor sabe que eu não sou digno, mas eu estou aqui para confirmar que o teu sangue me limpou de todo o pecado, que o teu sangue é o motivo de eu estar aqui, que o teu sangue me libertou, e eu estarei contigo na glória, eu cearei contigo e o Senhor ceará conosco. Essa é a consciência da ceia. Você pode ficar em pé? Ele nos chama a atenção para a autorreflexão da forma que você está se conduzindo, no sentido de não se apropriar, escuta o que eu vou falar agora, de não se apropriar das riquezas que Jesus já deu, de não se apropriar das bênçãos que Jesus já proporcionou, e viver uma religiosidade de escravo, uma religiosidade presa a um simbolismo, a um ritual, que nós trouxemos isso de outros e outros lugares, e vivemos essa escravidão. Então é momento de libertação pelo sangue e pelo corpo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para falar como Pai, livres para fazer um autoexame, entender que você precisa dele, não só desse momento, mas todo o tempo da sua vida. Todo o tempo nós dependemos dele. Não é o que é mais santo ou menos santo, é justamente dizer: eu sou indigno, por isso que eu vou tomar. Eu preciso de Cristo todo o tempo, e isso que eu estou fazendo aqui Ele já fez na minha vida. E quanto mais eu faço, mais eu me aproprio das riquezas espirituais. E as doenças psíquicas, neurais, vão começar a desaparecer da sua vida, porque essa escravidão do eu, da falta de perdão, da falta de amor, da falta de compreensão, da falta de paciência, vai embora, porque você vai fazer um autoexame e vai se constatar como miserável diante de Deus, que não dá para comparar com ninguém à sua volta, que se não fosse a misericórdia de Deus, você não seria ninguém. Nós somos bons para apontar, nós somos ruins para olhar para nós mesmos. Porque quando você olha, examine-se a você mesmo. Quando Jesus olhou para aquele povo que estava com pedra na mão para apedrejar uma mulher que foi pega no adultério, Jesus olhou para eles e falou o que Paulo falou aqui: examine-se a você mesmo, e assim atire a pedra. Cada um abaixou a cabeça, do mais velho até o mais novo, e a pedra foi jogada no chão, porque todos são pecadores, porque todos eram errados, menor ou maior. Então Deus nos chama para uma consciência. A ceia é o chamamento à consciência do que Cristo fez, e a consciência da nossa dependência permanente até que Ele venha. Aleluia.